a gente falando nessa parte de viagem, recentemente o senhor foi mais o camarada, Lucas Rubel lá na Coreia Popular. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como foi essa viagem, como é os seus aspectos de visão que o senhor teve lá, já que a gente tá falando sobre países socialistas, né. Cara, visitar a Coreia Popular, foi para mim uma das coisas mais importantes da minha vida. Por quê? Primeiro que o turismo lá está fechado, você não entra na Coreia desde a época da pandemia. E a minha ida à Coreia, ela foi a convite do governo da Coreia para a gente participar da comemoração dos 80 anos do Partido do Trabalho. E tem, óbvio que eu conheço a história da Coreia, porque estudo a história da Coreia, né? Sou do Comitê Central do Instituto Paektu, então conheço a história da Coreia muito, desde muito jovem que estudo o processo coreano, mas nunca tinha tido a oportunidade de visitar a Coreia. E esse ano que passou, 25, eu tive a oportunidade. Em outubro, né, fui à Coreia e fiquei na Coreia quase 15 dias e foi uma experiência fantástica. Primeiro que é um país maravilhoso, tu não vê um papel no chão, é um país que passou por um processo de reforma urbana e agrária radical, todos têm casa, casa dada pelo governo, a presença do capital privado é muito pequena, eu acho que deve ser menos de 2% da economia, então tudo é produzido pelo povo coreano. Claro que as relações comerciais com Rússia e China facilitam, né? Mas é um país que é sancionado, é bloqueado. Tudo para a Coreia é muito difícil, é um país que tem dificuldade de ter acesso a petróleo, né? Mas é um país maravilhoso, um país que passa por um processo de expansão, de modernização da sua indústria, do seu comércio. Né? É um país de gente muito educada, muito consciente do seu papel na história. É um país que passou uma guerra com os Estados Unidos e venceu a guerra, né? A Guerra da Coreia de 50 a 53. Foram os Estados Unidos que propuseram paz, que pediram arrego, né? E a Coreia é um país fantástico a nível de projeto político, social, né? As conquistas sociais do povo coreano a partir do seu processo revolucionário são muito grandes. Tu não vai ver nenhuma favela. E detalhe, hein? A capital Pyongyang ela foi 100% destruída na época da guerra. Tudo foi reconstruído. E claro que a relação com a União Soviética ajudou nesse processo. Mas a União Soviética não existe há mais de 30 anos. E eles tocaram a vida deles sozinhos, se reinventando, fazendo a sua engenharia. Então, é um país que é escola de tempo integral, saúde pública gratuita, habitação gratuita, segurança é uma coisa fantástica. Para vocês terem ideia, a polícia não usa arma, cara. Tu não vai ver nenhum policial armado, coisa de louco, né? Eu entrei no metrô e vi criança de 5, 6 anos com a mochilinha indo para a escola. Meu filho tem 12 anos e não vai na rua sozinho, entendeu? Eu moro aqui na zona norte do Rio de Janeiro, aqui é tiro, porrada de bomba. Porra, aqui é assalto, tiroteio todo dia. Eu moro do lado aqui do morro aqui, onde a bala voa todo dia. E a gente fala isso para os coreanos, o coreano não conseguia entender. Como é que é isso? Tem um cara armado com um fuzil e a polícia não vai lá e prende. Não conseguia entender. Quando tu mostrava algum vídeo, o cara ria, não acreditava nisso. Então, quando tu vê uma sociedade com crianças de 5 anos pegando o metrô, indo para a escola sozinho, sem nenhum adulto, eu acho que isso diz muito sobre essa sociedade, né? Eu vi isso lá em Minsk, na Belarus também. Eu estava sentado num domingo na porta do hotel, e na porta do hotel tinha um parquinho de diversão, um parquinho na rua. Daqui a pouco começaram a chegar crianças, estava nevando, né? E elas tudo agasalhadas para brincar no parquinho, e eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus, como é que essas crianças estão no parque? Cadê o adulto? E tinha uma avenida muito larga para atravessar. E essa avenida passava ônibus, a porra toda. E eu vindo as crianças, quando as crianças paravam na faixa de pedestre, parava tudo. Caminhão, ônibus, a porra toda. Se o cara bota o pé na faixa de pedestre, freia até o trem se estiver passando. E aquelas crianças atravessando do outro lado da rua para o parquinho, e eu desesperado. Eu falei, essas crianças vão ser atropeladas, esses carros não vão parar. Daqui a pouco eu olhei o parquinho, não tinha adulto nenhum. Vi aquelas crianças brincando numa naturalidade. Pô, vou contar uma coisa para vocês, eu já contei isso para outras pessoas aqui na internet. Pô, eu chorei, cara. Fiquei chorando.
Pegou um babaca sentado na porta do hotel chorando. Eu falei: "Meu filho nunca fez isso, cara. Meu filho não tem condição de ir aqui no parquinho, aqui brincar sozinho. Não que eu arranque os cabelos da cabeça de preocupação", entendeu? E aí eu vi isso lá em Pyongyang. Aí alguém vem falar de liberdade, como a gente estava debatendo, né? Pô, o Uhum. que que é liberdade? Liberdade de saber que teu filho de 5 anos vai sair de casa, vai pegar um metrô, vai para a escola, vai estudar e vai voltar, e ninguém vai mexer com essa criança. Pô, isso para mim é liberdade. Eu estava no metrô na Coreia do Norte, comentei isso com um companheiro coreano, ele falou assim: "Não, não, que isso? Aqui jamais, ninguém vai fazer nada com criança. Aqui todos nós vigiamos, todo mundo toma conta das crianças". E eu vi num vagão um bando de crianças de 5, 6 anos, muito pequenas. Eu fiquei olhando porque tinham adultos também no vagão, era um horário comercial. Eu falei: alguém está com essas crianças. Daqui a pouco essas crianças saltaram todas numa estação, que era a estação do colégio que elas iam, sem nenhum adulto. Aí eu vi que aquilo que eu vi lá na Belarus, é a mesma coisa que eu vi em Cuba e que eu vi na Coreia. Em Cuba também. Tu anda pela rua, tu vê um bando de criança pequena indo e voltando da escola com aquele uniforme de pioneiro de Cuba, sem pai, sem mãe, com maior tranquilidade. Aí tu vê o seguinte: nos países socialistas, o padrão é: ninguém está estuprando, matando e sequestrando criança. Isso é uma coisa que o capitalismo criou aqui para gente, entendeu? Então, essa é a minha percepção dos países socialistas que eu visitei. A maior liberdade que se tem nesses países é você ter paz, cara, você ter paz social, saber que a tua filha não vai ser estuprada, que a tua irmã não vai apanhar do marido e vai ser vítima de feminicídio, que tu não vai ser discriminado pela cor da pele. Eu tenho um companheiro agora, que é repórter da Sputnik, meu querido Renan Rabelo, ele está em Moscou nesse momento. Ele foi trabalhar na Sputnik em Moscou. Ele é brasileiro, trabalhava na Sputnik aqui no Brasil, foi transferido para Moscou. E ele é um homem negro. E ele fala para mim: "João", ele já morou em Moscou em outras oportunidades, ele fala para mim: "Irmão, eu nunca fui discriminado em Moscou. Eu sou negro, ando por Moscou toda, são poucos negros que existem em Moscou, eu nunca fui discriminado. No Brasil, eu sou discriminado desde que eu sou criança, mesmo com a população tendo mais da metade de não brancos". Aí ele foi embora para Moscou, que ele falou: "Cara, em Moscou eu vou ter muito mais liberdade do que eu tenho no Rio de Janeiro e no Brasil", entendeu? Então, a minha experiência com esses países, com o socialismo, eu sou um cara que mora na zona norte, moro na periferia, não tenho carro, ando de metrô, ando de ônibus, dou aula para jovem aprendiz, entendeu? Trabalhei minha vida toda com favela. Minha experiência, com o capitalismo é a pior possível. Só não é pior porque eu sou branco. Só não é pior porque eu sou branco, porque eu moro num local que é perigoso, eu me desloco no transporte público, eu ando com Não, dificuldade aqui na região, porque é cada vez pior, entendeu? Eh, e isso para mim não é liberdade. O fato do Brasil, ser um país regido pelo modo de produção capitalista não me deu liberdade nenhuma, me deu pelo contrário, me cerceou muita coisa. E eu chego nesses países e vejo uma paz social fantástica. E a propaganda fala que esses países é ditadura, que tu não tem liberdade. Realmente, o conceito de liberdade dessas pessoas é diferente do nosso. pô, prof, é muito importante o senhor falar sobre isso. Eu até queria um dia, eu já mandei mensagem pro camarada Lucas, mas ele estuda muito, ele tem muito serviço. Um dia desse Todos conseguir temos horário difícil. qualquer dia desse conseguir trazer ele para falar um pouquinho para o público aqui nordestino sobre a questão da Coreia do Norte, que ele é um especialista, né, nessa questão, pelos estudos que ele fazem. Ele é o maior especialista no Brasil sobre Coreia do Norte. Isso. O senhor teve lá, o senhor viu a questão do desfile lá. Qual foi o aspecto, o aspecto da sua visão ali, daquele povo, como é que o povo interpreta aquele desfile, toda aquela questão daquela festa que aconteceu, sobre os líderes também, como é que a galera vê os líderes lá, todo esse contexto do acontecimento da viagem do senhor lá. O desfile militar ele é uma grande comemoração popular, né? O desfile envolve mais de 200.000 pessoas.
Tem ideia que é tu fazer um desfile com 200.000 pessoas, coreografia, é uma coisa fantástica. Lá no meu canal, @Guerra Patriótica, as pessoas podem ver isso no Instagram, pode ver no do Lucas Rubio também e pode ver no do Instituto Pectu. Para a população é muito importante participar desses eventos, né? O evento das tochas e o evento militar. Participar disso assim, é uma honra para aquelas pessoas. Nós participamos também do evento no estádio, o estádio 1º de Maio, é o maior estádio do mundo. Você tinha 30.000 crianças fazendo aquele mosaico, né? Mais de 30.000 crianças participando disso, daquele mosaico. Então, é um grande encontro da sociedade com seus líderes. E a figura do grande líder, né, é uma coisa de respeito e deferência a ele. Mas ele não é o líder absoluto do país. O país tem uma Assembleia é, popular, com mais de 700 pessoas, que são eleitos de maneira direta de todas as províncias, e você tem outras lideranças tomando é, 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 atitudes ali e ajudando o país a governar. A figura do, do Kim Jong-un é porque ele é o cara, assim, se tornou o herdeiro do legado do pai e do avô. Mas ele não recebeu isso como uma coroa que recebe da família real. Não é isso. Ele foi alçado ao cargo de líder muito mais como uma questão honorífica, muito mais como um status do passado de luta da sua família do que uma deferência à figura dele, como se ele tivesse direito de ser líder e um direito em conteste. Ele foi preparado para isso e ele teve que se comprometer político, ideológico também e tecnicamente, porque ele teve que estudar. Ele passou anos sendo preparado para poder assumir a vaga que era do pai e do avô. Isso não tem uma lei que diga assim, só a família do Kim Jong-un vai poder governar a Coreia, isso não existe. O que existe é uma tradição de luta muito, muito ligada à família deles, mas existem outras grandes figuras na Coreia que não aparecem na mídia, que a ideia é tu dizer que aquilo ali só tem aquela família que comanda, é criar um estigma, mas tem outros grandes líderes históricos do lado dele, por exemplo, a gente estava lá, o presidente da Assembleia, é, todos aqueles comandantes militares, todos aqueles políticos históricos, estava todo mundo lá e a população homenageando eles. Então, A referência que eles é têm. uma relação de amor e carinho muito grande com o líder. E eu interpreto que a posição dele no governo, como uma grande liderança, que hoje ele é um cara muito querido e muito respaldado pela população, eu acho que ele é parte, né, daquela história que se inicia na década de 30 com o avô dele na luta de resistência contra o Japão, e eu acho que ele encerra um ciclo que é entregar uma Coreia muito mais forte, muito mais vigorosa, moderna e com uma condição social muito melhor. Por exemplo, eu arrisco dizer que dificilmente a filha dele ou a irmã dele será herdeiro do poder. Eu acho que muito, muito lá na frente, quando ele já tiver bastante velho, outra liderança virá que não seja da família dele, entendeu? Então não tem essa coisa de uma dinastia, que nem a turma fala, comparando eles à família real. Isso não existe. O que eu acho, legal é que eu já vi em algum lugar também falando sobre a questão da referência que eles têm lá de guerra, assim, são as mulheres, né, prof? Participação feminina lá em tudo. Lá a mulher dirige ônibus, dirige táxi. É, a- o camarada Kim Jong ele fez um discurso há coisa de um ano que ele falou: olha, a nossa sociedade ela é que nem uma bicicleta. Cada roda representa o homem e a mulher. Então, as duas são importantes. Uma bicicleta não vai andar só com uma roda. Então, a bicicleta precisa das duas rodas. Esses dois gêneros são vitais para a nossa sociedade e não pode ter nenhum tipo de discriminação. Tem que ter um equilíbrio cada vez maior. E eu vi isso, né?
todo local que a gente ia, o predomínio das mulheres no comércio, na área hoteleira, nos museus, porra, é muito grande. Para ter ideia, no Museu da Grande Guerra Patriótica, as guias são militares mulheres. São elas que dão aula da guerra. Então, isso é uma coisa fantástica. No hotel, por exemplo, no hotel que eu fiquei, todo o comando do hotel ali era de mulheres. Todo o comando do hotel. Aquela área burocrática ali, da gerência do hotel, era toda de mulheres. Eu só vi homens naquela parte ali de carregar mala, né? E na cozinha. Mas toda a parte gerencial do hotel, de lojas ao serviço, era tudo mulher que comandava. Então, as mulheres têm um papel determinante naquela sociedade. E, assim, para também passar uma visão pra galera sobre, os mitos que dizem que lá a miséria, não sei o que, não sei o que lá. Prova, o senhor que entende sobre questão nuclear, né, sobre todo esse contexto, para ter uma bomba nuclear, só precisa ser uma potência tecnológica também, né, porque precisa de um supercondutor. Claro. Como é que tu vai ser um país miserável, faminto, e vai construir uma bomba nuclear? Não é difícil, né? Então, os vídeos que estão lá no meu canal, dá para todo mundo ver que o país não é um país pobre, entendeu? Não é um país miserável. Não tem favela, não tem miséria, não tem fome, porra, não tem guerra de facção, isso não existe, né? Agora, tem as suas limitações por causa do bloqueio e das sanções, mas a Coreia está se tornando uma potência industrial e tecnológica. E a questão nuclear para eles foi das ameaças. Né? Os Estados Unidos ameaçaram eles a vida toda, e agora que eles têm um míssil balístico, intercontinental e hipersônico, eles, se quiserem, eles podem destruir Washington. Claro que a guerra nuclear não tem vencedor, todos vão morrer, né? Mas eles hoje têm arma de dissuasão. Você não vai fazer na Coreia o que você fez na Venezuela, você não vai fazer isso, porque ela vai te atacar também. Se tu atacar ela, ela vai te atacar também. Então, ela hoje tem arma nuclear para destruir a Casa Branca, se ela quiser. E o primeiro governo Trump, ele jurava que não ia permitir a Coreia ter arma nuclear desse quilate. E ela tem. Massa, massa demais. O horário do senhor tá meio corrido,